você não pode e não será em vão, na minha vida e na sua vida. Então, assim como Ele é, como Ele foi na eternidade, como Ele é na eternidade, como Ele foi andando entre nós, como homem, não caindo no pecado, não sofrendo, passando por tentação e não caindo, assim como Ele foi, que andou pela cruz, sofreu a dor pela morte, sofreu a dor do pecado por mim, por você. Mas a palavra de Deus fala, assim como Ele é, nós somos aqui, assim neste mundo. Eu queria compartilhar só 3 coisinhas aqui, e depois eu gostaria de falar da natureza de Deus. Porque na verdade aquilo de mais importante que Deus deixou para mim e para você, foi a presença de Deus dentro de nós. Se você não souber usar aquilo que você tem de mais importante, porque a palavra de Deus fala que o poder de Deus habita em nós. Depois nós vamos ler aqui também. A palavra de Deus fala que todo poder, que a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele está acima de todos, tudo está acima dele. E a palavra de Deus fala que todo esse governo, todo esse poder, toda essa autoridade foi transferida para mim e para você, através da igreja. E aí, a primeira coisa que eu queria falar, porque ele fala, assim como Ele é, nós somos aqui no mundo. Primeira coisa, eu queria que você abrisse em João capítulo 14. João 14. Nós temos empreendedores no nosso meio? Não temos, já percebi que não temos. Mas agora você vai mudar a sua concepção. Porque o que te faz empreendedor? É a sua empresa? Sim ou não? Não. O que te faz ser empreendedor? É a sua natureza. O que te faz ser filho? Você ganhar uma mesada todo mês? Não. O que te faz ser filho? Ter nascido do seu pai. Então vamos lá. João 14. E olha só o que fala. João 14, verso 12. Você nunca mais vai falar assim, eu não sou empresário nem empreendedor. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Só até aí. Olha o que Jesus está falando. Vamos lá. Em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, fará as obras que eu faço, e obras ainda maiores. O que é obra na Bíblia? Você curar uma pessoa é obra de Deus? Não, isso é consequência da obra de Deus. Você restaurar casamento é obra de Deus? Não, isso é consequência da obra de Deus. No original, o que significa obra? É empreendimento. Qual foi o maior empresário que existiu na terra, na face da terra, todos os tempos? Foi Jesus Cristo. Jesus, ele começou com um empreendimento, chamando um, chamando o outro, chamando uma pessoa que não sabia ler, depois chamou uma pessoa que não sabia escrever, depois chamou lá um outro lá que duvidava dele. E a palavra de Deus fala que ele fez e edificou o maior empreendimento que existiu e existe na face da terra. E a palavra de Deus fala que o seu empreendimento, depois de anos, destruiu o maior império de todos os tempos, o Império Romano. Então o que Jesus está falando aqui? Lembra que eu falei para você, assim como Ele é, nós somos. O que Ele está falando? Eu comecei como empresário. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das características de Jesus é ser um empreendedor. Ele empreendeu. Qual que é a dificuldade do empresário em relação ao seu empreendimento? É você transmitir os seus valores, que cada empresa tem que ter um valor. Uma empresa, agora falando da empresa em si, ela tem um valor, e ela precisa transmitir a sua missão. Jesus, ele passou 3 anos e meio transferindo os seus valores para os seus discípulos, para que os seus discípulos dessem continuidade no empreendimento, e seus discípulos deram. A palavra de Jesus foi até o ponto de ter mais ou menos ali 120 discípulos, mas a palavra de Deus fala que depois que ele transferiu os seus valores e deixou muito claro qual é a missão para cada empregado ali, o empregado ali dele era um discípulo. A palavra de Deus fala que logo em seguida Pedro foi lá pregar juntamente com os apóstolos, de 120 para 3.000 pessoas se batizaram. Então deixa eu te falar, Jesus foi aqui na terra o maior empresário, e Jesus edificou o maior empreendimento que existe até hoje. Você pode ter certeza. Essas empresas que hoje estão na bolsa de valores, elas têm pouco mais de 100, 200, as empresas mais valiosas, mais antigas, elas não sei, 100, 200, 300 anos. Nós estamos falando aqui de um empreendimento que na verdade existia, e já existiu antes de você vir a nascer. E quando você nasceu, você já estava lá, já tinha uma posição, já tinha, eu não sei, todo jovem sonha em estagiar numa empresa boa, não é isso? Ter um emprego bom, um salário bom, mas antes de você nascer,
E lá no seu RG celestial, já tinha uma certeza, você tem um emprego garantido no maior empreendimento da terra, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, se existe um empresário, esse empresário é Jesus. Se existe um empreendimento, esse empreendimento é a igreja. E se você até hoje acha que você não tem condição e habilidade de ser empresário, é porque você não conhece a pessoa que habita em você. Porque assim como ele é, nós somos. Por que uma pessoa não consegue empreender? Consegue. Tem gente que lidera uma célula, lidar com uma pessoa que confronta ela o ano inteiro, recusa um convite, vai lá, fala que não fez, eu não sei. Lá que você sabe empreender, está lá. Um líder de célula é o maior empreendedor, o maior empresário. Mas nós não fazemos isso por dinheiro, nós fazemos isso por amor e por encargo. Foi o que nós lemos aqui em 1 João 4. Então Jesus, o que ele é? Ele é um empresário e ele tem um empreendimento. Então assim como ele é, o que ele é? Ele é um empreendedor. Ele veio aqui para empreender a sua igreja. E a sua igreja, para alguns é falado de igreja, mas para os mais perto é falado do quê? Corpo de Deus. E o que Jesus também era? Jesus era livre. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6, verso 8, verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos. Só até aí. Como Ele era, e como Ele é até hoje, livre. O que mais nos prende, muitas vezes são bolhas emocionais de pessoas, às vezes estão até acima de nós. Muitas vezes você está preso, porque o que as pessoas vão achar de você, pensar sobre você. Eu vi lá o pastor Aloysio falando, lá na conferência, que as perguntas que mais fazem para ele é se pode ou não pode. Pode fazer tatuagem, pode pôr brinco, pode pôr isso, pode pôr aquilo, pode aumentar o peito, pode aumentar a bunda, pode mostrar a cueca, pode mostrar a calcinha, pode mostrar aquilo, pode mostrar isso. Meu irmão, mas as pessoas chegavam para Jesus e falavam a mesma coisa. Jesus pode fazer isso, pode apedrejar a mulher samaritana, pode conversar com a samaritana, pode apedrejar a adúltera, pode fazer aquilo, pode dar o dízimo, não pode dar o dízimo, guarda o sábado, não guarda o sábado. Jesus é livre, meus irmãos. Deixa eu te falar, se você não consegue viver em liberdade, alguma coisa está errada. É porque a natureza de Deus ainda não se manifestou de maneira completa, ela precisa ser aperfeiçoada. Mas Jesus, ele foi livre aqui na terra. Mas quem não era livre porque estava preso na lei, preso na condenação, não conseguia usufruir da presença de Deus. Mas Jesus era livre. Você pode ver nos evangelhos, toda hora perguntando: ei Jesus, pode dizimar, pode dar carta de divórcio, pode fazer aquilo, pode. E Jesus não entrava nisso, porque Jesus era livre. Mas Jesus também não dava argumento para eles, porque sabia que o negócio ia piorar para o lado dos outros. Mas Jesus era livre. Assim como Ele é, nós somos aqui nesse mundo. Nós temos um espírito empreendedor e nós somos livres. A questão não é o que pode e não pode, a questão é que aquele que habita em você, ele tirou toda a condenação, ele tirou todo escrito de dívida que te pedia, às vezes na sua mente, na sua consciência, foi removido, meus irmãos. Assim como Jesus, ele andou de maneira livre aqui na terra, comendo com os publicanos, comendo com o pecador, não lavava a mão depois de comer ainda. Os caras, pelo amor de Deus, ele cuspia lá no chão, fazia uns lodos lá, pegava um negócio cheio de micróbio, bactéria e colocava no olho da pessoa, a pessoa curava ali, a pessoa, que negócio é esse? Comia de sábado, comia porco ainda no sábado. Aí eu falei: meu Deus do céu! Ele era livre. Terceiro, assim como ele é, nós somos. Ele vivia debaixo da maior autoridade que um homem poderia viver. Eu gostaria que você abrisse em Efésios. Efésios 1, capítulo 19. Olha só o que fala. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força e do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade
e poder, e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça de todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele, o qual enche em todas as coisas. Como ele foi aqui na terra? Ele andou com autoridade e poder. Mas olha o que fala também em Efésios, capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele, nos assentou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que quando Jesus, ele exerceu o maior poder, que a maior manifestação de poder e glória que foi exercido, foi através de Cristo Jesus. E a palavra de Deus fala que depois de Jesus, ele foi assentado nas regiões celestiais. Mas em Efésios 2:6, o que ele fala? Que você sentou com ele nas regiões celestiais. Antes de você morrer, por meio de Cristo Jesus, você está sentado nas regiões celestiais. Tem sentido você viver nesse mundo sem reconhecer que você tem autoridade, que o diabo não tem poder para se levantar contra você? Tem sentido você ficar depressivo com coisas mundanas, com coisas naturais? Tem motivo você ficar vivendo com base nas suas emoções, seu ego, na sua carne? A palavra de Deus fala, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Ele foi o maior empresário, empreendedor, você vai ser eu também, porque você vai dar continuidade. Ele viveu de maneira livre. Meu irmão, tira todo o peso, toda a prisão de argumento, de opinião que vão falar ao seu respeito. Nossa, um dia desse aí, eu estava conversando com o Eloá, aí fui fazer lá um negócio no Instagram, ele falou assim, não, mas não posta isso, o que vão falar de nós, que não sei o que não sei. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa, se não postar, vão falar, se postar, vão falar também. E aí o que a gente faz então? Seja livre, faz o que quiser, que eu não quero mais saber. Esses dias eu vi uma... Não é assim, meus irmãos. Deixa eu te falar. Uma vez, e muitas vezes, quem está com filho, questão de liderança, sabe disso. Às vezes você vai tomar uma decisão, que você sabe, a decisão que você tomar vai ser questionado. Vão criticar você. Agora, fica livre do questionamento. Era o que Jesus fazia. Eu lembro que foram perguntar, eu acho que foi para a esposa do pastor Aloysio, uma live, foi logo que me mostrou. Aí foram perguntar para ela se ela se sentia pressionada por ser esposa do pastor. Tem certas perguntas que a gente quer ouvir. Aí eu falei, não, quero ouvir essa pergunta. Aí como que ela sente-se pressionada por ser a esposa? Eu falei assim, não, eu não sinto pressionada não. Quem está pressionado são as pessoas que ficam procurando o que eu estou fazendo. Mas a preocupação é delas, eu estou livre. E realmente ela é livre. E outra coisa, Jesus viveu sabendo que tinha toda a autoridade, todo o poder sobre as suas mãos. A palavra de Deus fala que quando ele morreu, ele podia ter mandado um exército de anjos para salvá-lo, mas ele não fez isso. Por quê? Porque era necessário ele morrer por mim e por você, mas ele tinha autoridade sobre exércitos celestiais, como você tem autoridade sobre exércitos celestiais, porque em Efésios 2:6 fala que assim como Jesus sentou nas regiões celestiais, você está sentado com ele. Então você tem autoridade, você tem poder. Pelo amor de Deus, não fique refém de formiga, refém de demônio, refém de circunstâncias mundanas, refém de pessoas que na verdade não podem e jamais vão tocar na sua história. É que nem criança que fica com medo de formiguinha. Alguém aqui já viu seu filho? A Isabel, a Valentina grita comigo quando ela vê um mosquitinho, micróbio, negócio, e ela não entra no banheiro enquanto não matar a formiguinha. Eu fico nervoso com isso. Porque aí você está fazendo uma coisa, tem que ir lá para matar a formiguinha, porque enquanto não matar a formiguinha, ela não entra no banheiro. Nós somos assim, às vezes, no reino natural. Nós não queremos fazer as coisas enquanto a formiguinha fica lá. Mas em vez de você matar, você tem força para matar, você tem autoridade para matar, você tem condição de matar, mas você pede alguém para matar para você. Mas a autoridade está sobre você, o poder está sobre você. Você está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Então todo domínio está sobre você. Você precisa exercitar esse nível de autoridade que você tem. Você precisa discernir as coisas. Mas por que eu estou falando isso? Quando Jesus morreu, meus irmãos, Ele fez algo poderoso.
Porque quando Jesus ele morreu na cruz por mim e por você, e aí eu quero falar, por que isso não pode se tornar vão na minha vida, nem na sua? Porque Jesus ele te colocou na posição de você ser como Ele é, e de você fazer aquilo que Ele fez. Você pode fazer exatamente o que Jesus fez, e você pode também ser como Jesus foi aqui, e é na eternidade, porque isso já tem a ver com o que? Com a sua natureza. E quando você reconhece que a natureza de Deus habita em você, você com certeza os seus valores são outros. O que fala em João, capítulo 3, verso 6? Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual, é um ser celestial. Então, na verdade, meu irmão, viva de acordo com a sua natureza. Sabe que os seus valores venham ser, venha estar de acordo com a sua natureza cristã, com a sua natureza celestial. Sabe, viva como um vencedor. Mas como que eu vou viver isso? Quando o amor de Deus ele é aperfeiçoado na sua vida, quando o amor de Deus ele é aperfeiçoado dentro de você. Se esse amor não se aperfeiçoar, qual é o primeiro sinal que o amor de Deus não se aperfeiçoa? É quando a sua vida é pautada por medo. Eu tenho medo de casar, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo. E aí o que ele fala, que quando o amor de Deus lança fora todo medo. Se o amor de Deus não é aperfeiçoado, se o amor de Deus, se o medo é maior do que o amor de Deus, de alguma forma, ao longo dos anos, o amor de Deus tem que ir aumentando, mas ao longo dos anos que foi aumentando, o medo. O que a palavra de Deus fala? O amor de Deus não é aperfeiçoado. Em outras palavras, aquilo que você poderia viver de maneira plena, você não vive. Mas eu gostaria aqui de compartilhar, porque como eu falei para você, Jesus nos colocou na posição de sermos como Ele. Acabou. Isso é uma coisa inquestionável. Isso fala do quê? Dos frutos do Espírito. E se você for ver os frutos do Espírito, fala do quê? Da sua natureza e da minha natureza. Pastor, mas eu não, como assim não tem o fruto do Espírito? A palavra de Deus fala que, nós lemos lá em 1 João, o que ele fala? Ele falou que ele manifestou o seu amor enviando o seu Filho. Deus é amor, o amor de Deus aperfeiçoou. E depois ele fala, e eu enviei o Espírito Santo. Então a natureza de Deus dentro de você tem nome, é Espírito Santo. Vive de acordo com essa natureza. O que fala lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 23? Aí eu quero falar da natureza celestial, porque a palavra de Deus fala que aquele que nasce de Deus, ela tem uma natureza celestial, uma natureza espiritual. Viva de acordo com quem você é, viva de acordo como filho de Deus. Que a morte e a ressurreição de Cristo na sua vida não se torne vã. Como que se torna vã? Primeiro, você não desfrutando. Segundo, você ignorando. Terceiro, você não sabendo. Primeira coisa que ele fala aqui, o fruto do Espírito, o que é? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É interessante que o fruto do Espírito aqui não tem nada a ver com algo exterior, é algo interior. Tem a ver com a natureza de Deus. Primeira coisa que ele fala, para nós sermos como Jesus, então, o fruto do Espírito precisa se manifestar em nossas vidas. E o que ele fala? Contra essas coisas não há lei. E por não haver lei, não tem condenação. E por não haver condenação, você é livre. Então, a natureza de Deus precisa se manifestar em nós. A primeira coisa que acontece aqui, a palavra de Deus fala que Deus ele é amor. Então, a primeira coisa que nós podemos entender, aqui não tem a ver com sentimento, tem a ver com a pessoa que habita em você. Segundo fruto, que não tem a ver com sentimento, mas tem a ver também com a pessoa, alegria. Deus ele não é alegre. Deus ele é alegria em pessoa. O que é alegria aqui? É uma satisfação profunda, que jamais tem a ver com situação ou com circunstância. Que tem pessoas, eu não sei se é o seu caso, eu creio que não seja, que só ficam alegres quando chega o 5º dia útil. Se você deu risada, é o seu caso. Mas dá uma alegria, não dá? Mas dá uma alegria. Aí vai passando, 20, 21, aí vai diminuindo a alegria, depois volta novamente. Mas o que a palavra de Deus fala? Que a alegria de Deus em nós, ela sempre vai fluir, independente de qualquer situação ou circunstância.
Porque quando você desfruta da presença de Deus, é uma alegria que as pessoas não têm como entender, compreender. Eu estou feliz, eu estou alegre, não tem como explicar, estou devendo. O pastor Aloysio, o pastor Naor que falou, né? A cor vermelha no boletim. E quando a cor vermelha é na conta? Mas os dois é o sangue do cordeiro, né? Não é? A natureza de Deus produz em nós paz. O que é paz? É tranquilidade na alma, mesmo em circunstâncias adversas. Tem pessoas que não conseguem dormir, meus irmãos. Tem pessoas que vivem constantemente à base de remédio. Precisa ver isso? Não precisa. Porque a palavra de Deus fala que a presença, o Deus que habita em você, é o Deus de paz. Quando Jesus foi, a coisa que Ele entregou, Ele deixou claro: deixo com vocês a minha paz. A paz aqui, meus irmãos, também não é sentimento, é uma presença. Se existe uma coisa que o diabo não consegue resistir, é a paz de Deus. E aqui que ele está falando, que é uma paz, aquela tranquilidade, meus irmãos, que toma conta do seu coração, independente de circunstância. Sabe, eu sou uma pessoa, independente de pressão, crise, eu durmo, eu durmo, e durmo mesmo. Sabe quando você dorme, você acorda, você não sabe nem onde você está mais? Como é que você possa viver isso? Eu acordo, depois eu lembro, eu tenho que passar isso, tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Mas deixa eu te falar, a paz é uma presença. Outra coisa, longanimidade, é a paciência que se mantém, mesmo em dias de constantes provocações. É aquela pessoa que mesmo sendo provocada, mesmo ela sendo confrontada, mesmo ela sendo provocada diversas vezes, ela se mantém. Ela não aumenta a sua voz, diminui, mas isso não é uma obra humana, isso não é você ir num coach para te explicar, isso não é algo que você vai conquistar, você pode até fazer exercitando de forma natural, mas isso tem a ver com a natureza de Deus que habita em nós. Outra coisa, benignidade, está ligado ao encorajamento de um cristão ao outro, que está encorajando e animando o outro o tempo todo. O que é questão de benignidade? Você está sempre pensando no bem da pessoa. Eu não sei se alguém já veio conversar com você e veio falar bem de uma pessoa, e aquela pessoa que ela está falando o bem, para você ela fez o mal. Alguém já aconteceu isso? E você, quando ela começou, não, você não sabe, eu conversei com a Solange, que mulher de Deus. E a Solange no dia seguinte, no dia anterior, ela fez mancada comigo. A Solange, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você não sabe, está me devendo dinheiro. Falou que ia pagar e não pagou. O que é benignidade? Realmente, a Solange é mulher de Deus. O que é isso? Essa é a pessoa benigna. Ela nunca vai pesar o ambiente. Ela nunca vai gerar circunstâncias pessoais para provocar ira entre um ou outro. Tem gente que faz isso. Mas o que eu estou falando? Benignidade, o que é? É natureza divina. Depois o que ele fala? Da bondade. A bondade é prática da bondade e generosidade. Deus, Ele nos deu a graça. Isso é bondade. Jesus nos deu o favor imerecido. Foi tudo função de graça e generosidade. Eu vi uma postagem lá dizendo que, como que é? Que nós merecíamos o inferno e não merecíamos o céu. Mas a graça reverteu a conta ao nosso favor. Sim ou não? Outra coisa, fidelidade. O que é fidelidade? É você ser fiel à sua natureza. Eu lembro que certas coisas que eu fazia quando era criança, adolescente, fazia coisa errada, a minha mãe sempre falava sobre a minha vida, em relação à minha natureza, ser homem de Deus, ser homem, filho meu não faz isso. Por que ele está falando? Viva de acordo com a sua natureza. Alguém aqui, quando era criança, já roubou algum lápis de algum amiguinho? Eu já roubei, e a professora já me pegou, e adivinha, foi falar com a minha mãe, e minha mãe era professora na escola. Ela falou assim: meu filho, você não precisa disso, isso não pertence a você, você não precisa disso. O que ela está falando? De acordo com a minha natureza. Você nunca fez isso não, né? Glória a Deus. Mas Deus já me perdoou. Eu compro lápis todo dia lá para a minha filha, porque ela quer lápis, eu quero canetinha, então pode dar lápis, canetinha. Outra coisa, domínio próprio. Está ligado a pessoas que não cedem a impulsos carnais. Sabe, quando a sua vontade é pular no pescoço da pessoa, é você falar as poucas e muitas verdades para essa pessoa. Mas você não faz isso porque você tem domínio. Eu sei, isso tem a ver com a minha natureza. Eu sou um rei. O Deus que eu sirvo é um Deus de rei, não é um Deus de escravo. Eu não me submeto a isso. Eu não me submeto a ficar batendo boca.
Por que isso, meus irmãos? Isso tem a ver com a sua natureza. Assim como Ele é, nós somos assim nesse mundo. Jesus, Ele foi o que Ele foi. Por quê? Porque os frutos do Espírito, em todos os momentos na vida dele, se manifestaram. Pastor, mas não se manifesta. Não se manifesta, não tem problema nenhum. Basta buscar o amor de Deus. Esse amor vai aperfeiçoar, que os frutos do Espírito vão começar a se manifestar na sua vida. Aquilo que você acha que é impossível fazer, vai fazer. Mas aí depois, lembra que eu falei? Jesus, Ele colocou numa posição de sermos e uma posição de fazermos. Sermos está associado com quem? Com o fruto do Espírito. Quando o fruto do Espírito começar a se manifestar, meus irmãos, você vai fazer aquilo que Jesus fez. Porque o Espírito Santo em você é a pessoa de Jesus fluindo através de você. Mas e como que nós podemos fazer? Aí já tem a ver com os dons do Espírito. O que fala lá em Romanos 5,17? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Ele está falando que você vai reinar em vida? Ele está falando que você vai reinar lá na eternidade? Não está falando isso. Ele está falando que você vai ter uma vida exitosa quando você for para a eternidade? Não, ele não está falando isso. Então, primeira coisa que ele falou, assim como Ele é, nós seremos aqui no mundo. Segunda coisa que ele falou, nós vamos reinar em vida. Por quê? Por conta da abundância da graça e o dom da justiça. Dom aqui fala de um presente. Lembra que eu falei no começo? Justiça é uma coisa que não aumenta e não diminui. Justiça é uma coisa estática. Ele te fez justo, ponto, acabou. Mas a presença de Deus, ela pode se manifestar ou não através da sua vida. A justiça não. Você é justo, você é livre de toda condenação. Mas você pode fluir mais ou você pode fluir menos. Você pode desfrutar mais e pode desfrutar menos. Você pode comer mais ou pode comer menos. Tudo isso depende de você. Mas o que ele fala, que por conta da abundância da graça e o dom da justiça, vocês vão reinar em vida, a saber, Cristo Jesus. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando os dons do Espírito fluem em nossa vida. É interessante que todo jejum de 21 dias, nós pedimos, vamos orar pelos seus alvos pessoais, vamos orar pelos seus amigos, e sempre colocamos, que dom que você precisa que flua na sua vida. Que se você for ver lá em 1 Coríntios, o que ele fala? Que você tem que buscar com excelência o dom que você precisa. Você precisa de dom de cura, dom de sabedoria. Mas Jesus, ele, por incrível que pareça, Jesus ele desfrutou de todos os dons. Jesus ele reinou em vida porque os dons se manifestavam através da vida dele. E é interessante que você for ver, depois nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, se eu não me engano. O que ele fala? Todos podem profetizar, todos podem interpretar línguas, todos podem impor as mãos e curar. Ele começa a falar, busca o melhor dom com excelência, aquilo que você precisa. Aí o que ele fala? Aí Paulo ele fala o caminho, mas tenho sobremodo para vocês um caminho excelente. Aí ele não fala dos dons, ele fala do fruto. E o caminho excelente, para que os dons fluam, o que é? É o amor. Aí o capítulo 13 começa falando do amor. Mas por que ele fala do amor? Os dons, meus irmãos, eles vão e vão, vai e volta, vão e voltam. Mas é interessante que o amor, o que a palavra de Deus fala do amor? Dura. Então não tem como. Por que nós começamos falando do amor de Deus? Porque o amor de Deus é a pessoa que habita em você. Como que eu busco os dons com excelente? Quando o amor de Deus é aperfeiçoado na sua vida. E aí ele começa falando, eu queria falar para nós encerrarmos sobre os dons do Espírito. Como eu falei para você, um dos aspectos de Jesus é que ele era um empreendedor. E nós vamos empreender nesse ano. Não só no natural, que vamos empreender no natural também. Eu oro constantemente para os empresários dessa igreja. Eu oro por todos. Eu não sei nem o nome, mas eu oro. Senhor, eu não sei o nome, mas eu abençoa. Mas nós estamos edificando aqui um empreendimento. Nós estamos edificando aqui um empreendimento. E ao final do ano aqui, esse salão vai estar cheio só dos adultos. No sábado só os jovens, o domingo só os adultos. Tamanho mas nós precisamos ter um espírito empreendedor. Por isso que nós vamos ter aqui o negócio do anjo da guarda. Mas vamos lá falar dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 11. Fala o seguinte, porque
Porque a um é dado, mediante ao Espírito, a palavra de sabedoria, e segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e o outro, o mesmo Espírito, a fé, o outro, o mesmo Espírito, o dom de curar, e o outro, operações e milagres, e o outro, a profecia, o outro, discernimento de Espírito, e em variedades de línguas, e o outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e realiza todas as coisas, distribuindo-os como lhe apraz, a cada um individualmente. O que ele está falando aqui? Que é Deus, é o mesmo Espírito, Ele libera dons, Ele libera habilidades para cada um, segundo a necessidade de cada um. E quais são os dons? Se você quer ser como Jesus, você tem que fluir nos dons como Jesus fluía, senão você não vai reinar como Jesus reinou. E aí agora, o primeiro dom que ele fala aqui, não vou colocar em ordem aqui do versículo, mas por exemplo, o dom de línguas. O que é o dom de línguas? Jesus não precisa orar em línguas porque o Espírito Santo não tinha ainda. Mas o que ele está falando? É quando você edifica a si mesmo. É quando você está edificando a sua própria vida. Por que muitas vezes você não tem força nos seus pés para fazer a caminhada cristã? Porque você não edifica a sua própria vida. E aí tem o interpretar de línguas, que você está edificando a vida da igreja. Por que a igreja, ou os membros da igreja ainda, eles são fracos nas suas pernas, eles não têm força para ficar em pé, eles não têm força para caminhar, porque infelizmente eles não desfrutam da pessoa do Espírito Santo, que é através de orar em línguas, e através do que? De interpretação de línguas. E tem a questão da profecia. Qual que é o objetivo da profecia? O objetivo da profecia às vezes é exortar, às vezes é incentivar, às vezes é confirmar uma direção, mas todos podem profetizar. É quando você tem algo de Deus para liberar sobre a vida da pessoa. Às vezes a pessoa está passando circunstâncias emocionais tão grandes que ela não consegue discernir, ela não consegue ouvir se aquilo é de Deus ou não, e Deus vai lá e fala com você através de outra pessoa. Isso é profecia. E depois, esse eu creio que é o dom mais importante, é o dom da palavra de sabedoria. É o primeiro que fala no versículo, eu creio que é o mais importante. Ele nos capacita a falarmos e agirmos com sabedoria divina, assim assegura uma aplicação em relação aos outros dons. Meus irmãos, tem gente que fala a coisa certa. Alguém conhece uma pessoa que fala a coisa certa na hora errada? Sou eu, pastor. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é quando você está aplicando a coisa certa na hora certa. Me passaram um link de um vídeo essa semana. Eu vi lá no YouTube. Era um pastor pregando. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas não é da vida dele. E o pastor, ele estava lá pregando, coisa vergonhosa. Ele chegou e falou assim: cadê a irmã tal? Aí a irmã, ela estava de máscara, e vem aqui na frente, eu não sei quando foi isso, vem aqui na frente. A irmã foi na frente, morrendo de vergonha. Cadê seu marido? Eu tenho uma profecia para dar para você e para o seu marido. Aí falaram: está na tesouraria, chama ele lá na tesouraria. Aí foi chamar um cara na tesouraria. Aí veio o cara, você imagina o cara do nada aparece, todo mundo olhando para ele com vergonha. Fica aqui do lado da sua esposa, ele do lado da esposa dele. Eu tenho uma profecia para liberar sobre a vida de vocês. Hoje à noite vai ser liberado o filho de vocês. Hoje à noite as coisas vão acontecer lá na sua casa. Hoje à noite, pega o óleo da unção e envolve na cara. E a mulher não sabe onde fica. Cara, a mulher fazendo um negócio assim. Eu falei: meu Deus do céu. Você imagina a igreja foi para casa hoje à noite, a igreja vai aumentar, hoje à noite. Mas você vê, eu fiquei com vergonha daquela situação. Imagina se fosse você. Aí você vem aqui, o marido vem, aí você olha aqui, pô, tô dando risada. Vamos embora, deixa ninguém ver a gente. Finge que vai no banheiro e vamos embora. Porque é uma coisa constrangedora. Você fala de sabedoria. Eu jamais farei isso. Por quê? Quanto sabedoria. Às vezes a pessoa pode ficar magoada. Só para você entender, o que também é sabedoria? Em João 8,18, a palavra de Deus fala que existe, Jesus ele estava lá só, e a palavra de Deus fala que os fariseus encontraram uma mulher adúltera, que foi pega no pecado. A palavra de Deus fala que a mulher foi levada até Jesus, e os fariseus falaram assim: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e de acordo com a lei, ela tem que morrer apedrejada. O que Jesus fala? Jesus usou o dom de sabedoria. O que ele falou? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Virou e continuou escrevendo na areia. Aí a palavra de Deus fala que do mais velho até o mais novo, todo mundo foi saindo. Mas a mulher
ficou lá esperando Jesus dar o veredito. Jesus não precisava dar o veredito não, porque Jesus não viu nada. Quem viu foram os fariseus. Quem deveria acusar os fariseus, mas todos os fariseus saíram. Mas ela ficou esperando o que Jesus falaria a respeito dela. O que Jesus fala? Cadê seus acusadores? Eles não estão aqui mais para te acusar. Tampouco eu estou aqui para te acusar. Vai e não peques mais. Por quê? Assim como Ele é, nós somos. E o que ele falou para aquela mulher? Agora você é livre. Você é livre. Foi o quê? Uma palavra de sabedoria. É dessa forma que nós vamos orar. Outra coisa, discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? É quando você percebe o espírito que está atuando e que muitas vezes está te resistindo. Às vezes você está liderando uma célula, mas há um espírito resistindo a sua célula de crescer. Às vezes é um espírito que está resistindo naquele bairro. Às vezes é um espírito que está resistindo o seu casamento. É um espírito que está resistindo a vida do seu filho. Às vezes é um espírito, na verdade um espírito humano, às vezes é um espírito divino. Mas nós precisamos discernir o espírito. Aí teve uma outra situação, que Jesus falou que ia morrer, que essas coisas todas, que não sei o quê. Aí quando Jesus ele fala para os discípulos que ia morrer, aparece Pedro. Depois vocês leem aí em Mateus 16. Aí Pedro, ele pega Jesus e fala assim: Jesus, sobe aqui no palco, fica aqui, cante. Olha o que você está falando, Jesus. Postura de líder. Como assim você está falando que vai morrer? Tenha compaixão de si mesmo. Como assim? Fala comigo, Jesus. Posso tudo naquele que me fortalece. Foi o que Pedro fez com Jesus. O que Jesus falou? Sai daqui em nome de Jesus, Satanás. Mas por quê? Porque ele discerniu um espírito que estava resistindo o propósito de Deus na vida de Jesus. Sabe por que Jesus reinou? Porque ele discernia. Por que eu estou falando isso? Nós só vamos reinar quando nós fluirmos nos dons. Então busque agora com excelência. Porque o seu reinar, seu êxito em todas as áreas da sua vida tem a ver com os dons do Espírito fluindo na sua vida. Teve uma outra situação, que é a palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? Aí teve uma outra situação, que Jesus estava lá, foi pegar água e encontra uma mulher samaritana. E ele vai lá e pede para a mulher samaritana: me dá um pouco dessa água. Aí começa a conversar lá com a mulher samaritana. Ele fala: vai lá pedir para o seu marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus fala: bem dissestes, porque você já foi casado com 5 vezes, e esse ainda não é o seu marido. O que é isso? Isso é palavra de conhecimento. Quem está falando? Sabe quando uma pessoa vai orar por você, de repente ela descreve você ali? Isso é palavra de conhecimento. Isso é um dom. Isso é um dom. Então essas coisas que vai te fazer ser exitoso na vida cristã aqui na terra. Você não precisa de palavra de conhecimento na eternidade. Você não precisa de sabedoria na eternidade. Você não precisa dessas coisas na eternidade. Mas esses dons precisam fluir aqui, para nós reinarmos em vida. Outra coisa é o dom de fé. Quando você aceitou a Jesus, a palavra de Deus fala que foi liberada uma medida de fé. Mas o dom de fé é quando eu não consigo acreditar que Deus vai reverter isso. Eu não consigo acreditar que Deus vai me usar. Sabe, meus irmãos? Então fala: Senhor, me dê um dom de fé, aumenta a minha fé. Você pode ter certeza, antes de Deus liberar algo para você, Ele vai alargar a sua fé antes. Isso tem a ver com dom. Outra coisa, dom de cura. Sabe, Jesus, onde passava e as pessoas pediam para curar, Ele curava. E por fim, dom de milagre. Milagre é diferente de cura. A palavra de Deus fala que Jesus teve uma situação que Ele alimentou mais de 5.000 pessoas, com poucos peixes e poucos pães. O que é isso? Isso é dom de milagre. Isso não é cura. Teve uma vez que Ele foi andando nas águas ao sentido dos seus discípulos. Isso não é cura, isso é milagre. Aí depois os discípulos, teve uma situação, Jesus foi, os discípulos vão lá, levantam e pregam. Quase 3.000 pessoas se converteram, sem microfone. O que é isso? Isso é milagre. Mas para nós sermos como Jesus, nós precisamos primeiro entender, nós temos a mesma natureza de Deus. E por nós termos a mesma natureza de Deus, os dons fluem. Os dons fluem. Qual é o caminho? É o amor sendo aperfeiçoado em nossas vidas. Vamos ler, às vezes você não acredita em mim, mas vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12. Fala lá: vamos no verso. São todos mestres, ou os operadores de línguas, todos têm dons de curar, falam em outras línguas, interpretam todos, entretanto procurem com zelo o melhor dom. Aí vai no verso 13, capítulo 1.
Desculpa, no verso 31, verso 12, capítulo 12. Eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Ele começa a falar do amor de Deus. Aí ele começa a falar da presença de Deus. Aí quando ele começa a falar do amor de Deus, ele está falando, esse é o caminho sobremodo excelente. Quando você entra por esse caminho, a sua natureza floresce e os dons de Deus fluem. E aquilo que Ele é, você vai ser. E aquilo que Ele fez, você também vai fazer. Porque é assim, para nós sermos exitosos em tudo. Eu gostaria que você se levantasse. Eu vou colocar aquele louvor novamente, eu gostaria que nós fluíssemos aqui no louvor, pode colocar aquele louvor, mas eu gostaria que nós fizéssemos grupos. Vocês conseguem? Então pode tocar, eles conseguem tocar, eles são, mover aí de Deus está com eles, mas eu gostaria que nós reuníssemos em grupos, eu acho que é mais, puder, tem a liberdade de reunir homem com homem, mulher com mulher, pessoas da sua cela, pessoas que têm intimidade, mas nós vamos orar. Nós estamos aí às portas de dar continuidade ao empreendimento. Você é um empreendedor, você é livre, e você está debaixo, e sobre você está todo o governo e poder, que está em Jesus, foi transferido para você. Eu gostaria que nós fizéssemos grupos, e nós vamos orar uns pelos outros. Sabe, se você reconhece, essa natureza precisa ser aperfeiçoada na minha vida, os frutos do Espírito precisam se manifestar.